A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte. TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha pela TV Coprel em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E, além disso, pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. Olha, o Campeonato Brasileiro de Futebol deu uma rodada diferente, a sexta rodada da competição. O Internacional voltou a vencer e, consequentemente, sobe na tabela. É o sexto colocado com 9 pontos. Juventude vem logo em seguida, em sétimo com 7 pontos e com um time apenas razoável. Está equilibrado, então, o Brasileirão. O Grêmio deixou escapar uma vitória na estreia do novo técnico, Mano Menezes, e está em 18º lugar. Mas 18º lugar com apenas 5 pontos e uma diferença de 2 pontinhos, tão somente 2 pontinhos do Juventude, que é o 7º colocado. Flamengo e Palmeiras estão com 14, são os líderes. Bragantino, Cruzeiro e Fluminense vêm logo em seguida com 10 pontos. Veja o detalhe, meu caro telespectador. 10 pontos para terceiro, quarto e quinto lugares, vindo logo em seguida com 9 pontos o Internacional com a sexta posição. Eu repito, o Juventude é o 7º colocado com 7 e o Grêmio pode dar a volta por cima, sim, e deve dar a volta por cima com o Mano Menezes, que está invicto na sua estreia, na sua reestreia pela Sul-Americana. Empatou e no Brasileirão empatou também, desta feita, jogando fora de casa lá no Barradão. Bom, o futebol de Passo Fundo, futebol que nos interessa diretamente, a Série A2, terá Gaúcho e Passo Fundo que começam a fazer treinamentos, jogos-treino, o que acontece durante esta semana, envolvendo o Gaúcho em Erechim e o Passo Fundo em Chapecó. Equipes experimentadas como Ipiranga e Chapecoense serão adversárias, porque o tempo é escasso, é curtíssimo o tempo de preparação. Dia 17 de abril próximo, já começa a competição, com o Passo Fundo jogando fora de casa e o Gaúcho jogando lá na Arena BA. Vamos aguardar os acontecimentos no decorrer da semana, prometendo inclusive trazer dirigentes de Gaúcho e Passo Fundo no próximo programa. O programa de hoje divide a bancada com um dos melhores narradores esportivos do estado, nosso colega Paulo Roberto Mafessoni. E como convidados especiais, o pessoal lá da Academia Olímpica. Entrevista com o Marcos Cavalheiro, que nos traz uma bela notícia. COB, reconhecimento do COB, Comitê Olímpico Brasileiro. Ele vai nos deixar a par deste acontecimento, logicamente, ilustrando para que você, meu caro telespectador, fique por dentro destes detalhes. Vinícius de Oliveira, multicampeão em kickbox, também é nosso entrevistado do programa de hoje, integrante da Academia Olímpica. Assuntos que nós vamos tratar daqui a pouco, depois do intervalo. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades.
para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte aqui na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Conforme havíamos anunciado, estamos entrevistando hoje o pessoal da Academia Olímpica. E conosco, dividindo a bancada, o narrador esportivo Paulo Roberto Mafessoni. Tudo bem, Mafessoni? Tudo bem, Jorge, amigos da TV Passo Fundo, é sempre um prazer enorme estar aqui nesse espaço. É um espaço plural do esporte aqui. Aqui a gente não fala só em futebol, mas fala em todos os esportes. E por falar em todos os esportes, você também se vincula a todos os esportes. Me parece que você está narrando jogos do amadorismo e do futsal, não? Exatamente, agora estamos com a Super Taça Farroupilha, campeonato que está em andamento aqui na metade norte do Rio Grande do Sul. Estamos transmitindo pelo Grupo Minuano de Sarandi, fazendo essa cobertura, dando enfoque para as equipes de Sarandi e da região. Muito bem. Marcos Cavalheiro, professor, esse entusiasta do esporte, entusiasta do jiu-jitsu, do kickbox, enfim, de todas as potências desse tipo de esporte, não, Marcos Cavalheiro? Eu agradeço aqui por convidar, nós estamos aqui. E na parte do esporte aqui, digamos assim, nós somos a academia mais velha de Passo Fundo, né? Exato, a mais antiga. Mais antiga. Mais experiente. Dentro das artes marciais. Estamos aqui para falar sobre nossas modalidades e nossos atletas que hoje estão se destacando no hall do Brasil e no mundo. E já na tela aí nós projetando alguns detalhes. Esse aí é o nosso professor, né? Há quanto tempo essa foto existe? Olha, não, nem vou comentar, fica ruim, né? Não, mas é bom comentar. Vai fazer mais de 30 anos já. Muito bem. Esse menino aí, o Vinícius de Oliveira, é sul-americano, é campeão brasileiro, campeão brasileiro isso, também, logicamente. Para ser sul-americano tem que ser brasileiro anteriormente, né? Sim, tem que ter os títulos, né? Escala, né? E, por exemplo, o kickbox hoje também reconhecido pelo Comitê Olímpico e pelo Comitê Internacional da modalidade olímpica, né? Que é 2032 vai entrar como apresentação e aí após medalha. Então nós já estamos correndo atrás, né? Buscando atleta, criando os novos atletas, né? Vamos dizer assim que é melhor, né? E fazendo a escolinha de crianças, que daqui 2032 vão ter atletas de Passo Fundo e do Rio Grande do Sul disputando Olimpíadas. Nós vamos buscar isso, tá? Então o nosso, digamos, enfim maior é a escola infantil e a juvenil para chegar lá no esporte olímpico, né? Então, como o senhor recebeu aí, o Comitê Olímpico Brasileiro reconhece o Karatê como modalidade olímpica e aí a Ortoga declara que a Confederação Brasileira de Karatê é a única entidade que pode formar esses campeões. Então, né? Cavaleiro, você se referiu numa escola, né? Uma escola para a formação de novos atletas. Nós somos uma associação. Qual é o principal desafio nesse momento para recrutar jovens para esse esporte? Olha,
nós temos bastante projetos. Só que hoje é aquele, enfim, o apoio fundamental, né? Hoje também tem o Full Sport, que ajuda bastante, tá? A gente não pode, até venho aqui agradecer ao Gilberto, o Giba, né? Que é o secretário de esporte, que eles vêm fazendo um trabalho assim de crescimento do esporte dentro de Passo Fundo, todas as modalidades, que esse Full Sport está ajudando agora, porque ajuda ao atleta a ir buscar, né? Hoje é um galgar, a gente vê aos pouquinhos. E isso, tendo essa ajuda é importante. Mas, enfim, uma associação, uma escola que tem crianças, é o apoio. Porque muitas vezes a empresa, mas para que isso, né? Principalmente nós da arte marcial. É difícil a empresa reconhecer. Agora, nós tendo essas declarações aí que está vindo do COB, do Conselho Olímpico, das entidades maiores, eu acho que agora vai começar a mudar o pensamento das pessoas, né? Porque o crescimento do esporte é muito importante para a criança, tira ela da rua e faz um bom cidadão. Muito bem. Vamos apresentar um dos atletas, não é? Vinícius de Oliveira. Ele já é multicampeão. Vinícius, um abraço, fique à vontade e traga sua saudação aos telespectadores. Muito obrigado, tudo bom? Por onde eu começo? O que o senhor gostaria de saber? Não, começa pela sua idade, por favor. Minha idade? Eu tenho 26 anos, estou na luta há 7 a 8 anos já, comecei um pouquinho mais tarde, mas estou aqui enfrentando todos os dias os problemas, né? Correndo atrás do sonho. Me diga uma coisa, o que motivou o Vinícius a abraçar esta causa aí? Desde guri eu sempre gostei de luta, sempre. Tipo assim, era uma coisa que estava comigo ali. Só que na infância minha mãe não gostava, ela tinha muito medo disso, né? Porque a gente está acostumado a ver filme, aí nos filmes é violento, então ela tinha muito medo disso. E um dia eu assisti o filme do Rocky Balboa, que é um filme clássico que todo mundo conhece. Inspirador, né? Inspirador. E eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Daquele dia em diante eu decidi que eu queria lutar boxe. Só que quando eu cheguei em Passo Fundo, que eu sou natural de São Paulo, eu conheci esse senhor aqui, ó. E ele disse, venha treinar comigo, que você vai treinar boxe. Só que a partir do momento que eu comecei a treinar lá, eu comecei a gostar de todo tipo de luta. E aí tô aí no kickboxing, há 8 anos, na correria de querer ser campeão. Muito bem. E você começou lutando oficialmente ou apenas amistosamente? Eu já comecei, eu já disse pra ele que queria lutar, que queria ser atleta, né? Então ele já me botou ali pra lidar, pra aprender, né? Eu treinava o dia inteiro na academia, o dia inteiro. Cavaleiro, como é que você sentiu, assim, pressentiu que esse seria um atleta vitorioso? Que é a decisão dele, né? De treinar. Que a gente vê pelo aluno quando ele quer alguma coisa, né? Ele demonstra para nós que aquilo, como se diz, o dom dele é aquele. Então, a gente já vê que tem que abraçar os leões, como diz aqui. Conta um pouco aí, Vinícius, quais foram as lutas mais ferrenhas que você enfrentou? As do começo, porque como foi algo muito novo para mim, eu não tinha controle emocional para aquilo. Então todas as minhas lutas era louca, parecia briga, eu ia como louco pra cima. E não sabia o que estava fazendo direito, entende? Até que com o tempo eu fui perdendo e sempre voltando mais forte, que eu fui melhorando. Mas principalmente as primeiras lutas foram as mais difíceis. Vinícius, com que idade, você falou que tem 26 anos, isso, tenho 26. Até com que idade o atleta pode participar de competições marciais como vocês se envolvem? Assim, hoje em dia, como é um pouco diferente de antigamente, o tempo de luta das pessoas varia bastante, mas a gente vê campeões aí do UFC mais velhos, por exemplo, como o Glover Teixeira, que tem 40 anos, o cara conseguiu ser campeão mundial com 40 anos. Temos o atleta Alex Poitin, que veio do kickboxing e agora é famoso mundialmente e o cara tá com 36 anos, então varia, mas o máximo acredito até os 39, 38 anos, 40 anos. Qual é a diferença do kickbox, né, para o boxe? A diferença é porque no boxe a gente trabalha a parte só das mãos, né? E no kickbox a gente chuta também. Então o nome já diz, é boxear chutando. Então é técnica e força. Técnica e força, com certeza. Isso também ajuda bastante. O professor está atento ao depoimento do seu aluno, né? A gente acompanha, vê o brilho nos olhos deles, né? Que eles gostam mesmo. Então a gente vê que
Só para ver que a primeira entrevista dele, ele está bem seguro daquilo que está fazendo, né? Então a gente fica feliz e até me orgulho, até falando aqui para vocês, agradeço muito por ele estar junto com nós, né? Ele tem ainda mais com meu filho agora, mas eu tenho orgulho daquilo que a gente cria, sabe? São todos filhos nossos. E a gente percebe isso, né, Jorge? Que o professor está emocionado de ver o seu aluno, né, abraçando, desenvolvendo, né, crescendo. Isso é muito bom. É importante realmente. A Academia Olímpica hoje tem quantos atletas mais ou menos vinculados? Olha, atletas, nós temos assim uns 55 atletas que lutam, né? Mas a Academia Olímpica hoje, a Associação Olímpica hoje, ela cresceu bastante. Aqui, por exemplo, aqui eu trouxe um mapa aqui para nós. Aqui, por exemplo, no kickbox nós temos Lagoa Vermelha, que é o Sérgio e o Matos, Ibirubá Alemoa, Espumoso Maico, Itapera, Ijuí o Abel. Agora em Passo Fundo nós temos no centro, que eu trabalho no centro, e o Vinícius trabalha comigo no centro, e ajuda o Júnior também. E na Vera Cruz é o Júnior no CT, né? E na Santa Marta, a elite dos campeões é a Patrícia. A Vargas Tim é no centro também. A Santa Terezinha é o Jairo. Na Vera Cruz, o Radawan, que trabalha na Palestra Fit. E o Mangue Fight é o Uriel lá na integração, lá no Jabuticabal para lá. O senhor está vendo que nós estamos crescendo, né? E a Isabel hoje, que trabalha ali na academia, como eu não esqueço o nome da academia, né? Que é na Vera Cruz também. Cavaleiro, no futebol, Jorge, se fazem as famosas peneiras para descobrir talentos. Como é que se faz no boxe para descobrir novos talentos? No kickbox é o mesmo trabalho. A gente trabalha, por exemplo, tem um projeto social aqui no Curralo, na Vila Luísa, na Vera Cruz, e então a gente faz atividades, os festivais que a gente faz de artes marciais. E esses festivais a gente vai selecionando os atletas. A gente vai olhando eles assim, ó, tu vai treinar mais perto de mim, tu vai vir mais perto, a gente vai puxar, como o técnico de futebol faz, né? Então agora tu vai treinar mais intensivo, tu vai fazer isso, aquilo, entendeu? Vai ter mais atividade física para ver se ele vai gostar e vai querer continuar. Né? Então a gente vê que, tem, por exemplo, assim, tem assim, ó, eu quero lutar, beleza. Aí quando ele, no primeiro soco a gente já vê se ele vai ser lutador ou não. Ele corre, daí não quer mais. Esse projeto social que o amigo falou, envolve quantos meninos e meninas atualmente, ou aproximadamente? Uns 300 crianças. Veja só, Mafessoni. Projeto social. Quando se fala projeto social, não tem custo absolutamente nenhum para o aluno. É isso que eu falo. Projeto social não tem que cobrar da criança. Então, por exemplo, lá no Júnior já está com 50 alunos lá na academia treinando. Eu tenho mais de 100 na academia e no projeto social aqui na Curralo, que todo mundo conhece aqui o meu trabalho. E nos outros bairros que eu vou trabalhando, né? Tem ali na Santa Marta, que está a Patrícia trabalhando. Então a gente vê assim, o Uriel lá na integração entre o Jabuticabal e coisa assim, que tem bastante criança. Então a gente vai hoje, 300 crianças, nós queremos chegar a 1.000 crianças. Nós vamos estar trabalhando para isso. Já estamos fechando a cidade aí para nós fazer. Mas é como o senhor falou, gratuito, não tem que se cobrar nada da criança. A criança tem que vir por vontade, querer fazer aquilo, sair da rua e gostar daquilo que faz. Isso é muito importante. Nós vamos continuar conversando com o pessoal da academia Mafessoni, trocando ideias aí, mas nós vamos chamar o nosso repórter de todas as ocasiões, o Carlos Dantas, que esteve lá na capital acompanhando o Maicon Mancuso, que foi o primeiro lugar na maratona de Porto Alegre. Acompanhe aí a entrevista concedida ao Carlos Dantas. Aconteceu no último fim de semana em Porto Alegre, mais uma maratona cidade de Porto Alegre. Um grande público e vários atletas, inclusive do estrangeiro, participando. E nos 21 quilômetros foi vencedor o Mancuso, da cidade de Passo Fundo. Aos grandes eventos aqui no município. Maicon Mancuso, municipal de Porto Alegre, junto com a NB42K. Vamos aplaudir bem alto aí, galera! Aplausos para os campeões, os 21K geral masculino. As feras. Tem gente aí de todo o Brasil nesse pódio. O Maicon Mancuso é de Passo Fundo, mas tem atleta lá do Nordeste. Tem atleta lá do centro do Brasil, do país, lá do Sudeste. Aí, Mancuso. A galera toda, o Brasil inteiro nesse pódio. Quase, né? Representado as regiões
Parabéns aos campeões dos 21 quilômetros elite masculino geral. Maicon Mancuso, vencedor dos 21 quilômetros da grande maratona de Porto Alegre. Falando para a TV Passo Fundo, e a satisfação e a alegria dessa medalha aí, meu Mancuso. Ano passado eu não tive bons resultados aqui na capital. Em 2023 eu havia ganho a meia maratona internacional de Porto Alegre e hoje venci a da New Balance. É uma satisfação enorme, né? Representar não só a terrinha, mas fazer bonito aqui na capital, aqui no nosso solo gaúcho, principalmente depois de tudo que o nosso estado passou. E voltar a vencer, principalmente em casa, aqui que é minha segunda casa, né? É uma satisfação muito grande, tinha muita gente torcendo, tinha muita gente de Passo Fundo aqui, então é uma satisfação enorme. Agora a gente segue treinando aí em busca dos novos desafios aí. O nível da competição, cada ano que passa, está aumentando. A exigência é maior. Vencer nesse momento é uma coisa diferente, né? Exatamente, é sempre um desafio novo, né? Hoje, o principal desafio, assim, a complicação foi o clima. Tá muito difícil de correr, a umidade alta, a temperatura alta também para a prova de fundo. Mas a gente conseguiu aí fazer uma boa prova e vencer essas adversidades e os adversários que também estavam num nível bem alto. Parabéns e vamos mostrar a medalha para todo Passo Fundo, para todo o Brasil, para todo mundo. Isso aí é a medalha do Mancuso, vencedor dos 21 quilômetros da Maratona de Porto Alegre. Professor Florenal cumprimentando o Maicon Mancuso e vamos falar com o treinador do Maicon, que é o professor Florenal, lá de Passo Fundo. Mudança de estratégia de última hora, porque o Maicon na verdade ia correr a maratona e aí ele teve alguns probleminhas e nós ajustamos para fazer a meia maratona, foi trocada a inscrição dele. E graças a Deus deu tudo certo, né? Não deu o tempo que a gente queria, mas deu o primeiro lugar e tá de parabéns. Parabéns, senhor professor, esse trabalho quieto lá na Brigada Militar, mas revelando grandes atletas. Isso, a gente sempre tem que trabalhar. O foco é o trabalho, é fazer com que as coisas aconteçam. Rodrigo Moura é um daqueles tantos atletas que correm pelas ruas de Passo Fundo, mas ele participa também em todo o sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná. E agora a Maratona de Porto Alegre. Prazer falar contigo, Rodrigo. Prazer, como é que foi a participação, né, na Maratona de Porto Alegre? A prova aqui muito bem organizada, show de bola, o pessoal, todo mundo correu. O percurso é plano, facilita, ajuda bastante. E vamos aí para se divertir, para brincar e para fazer o que a gente gosta, né? O Mancuso se queixou que a umidade relativa do ar estava muito forte, dificultando a respiração. Tu passou por isso? Hoje estava mais quente um pouco, né? A gente sente no final da prova, a gente sente bastante o cansaço que isso aí traz para gente. Mostra a medalha pro pessoal aí. Medalhinha. Está aí a medalha do Rodrigo Moura, que representa toda essa massa. Aí os familiares batendo palma para ele. Você que representa o recado para aquela massa que participa amadoristicamente do Passo Fundo. Pessoal, corrida é vida, corrida é esporte, vamos praticar e vamos viver bem, que a corrida só vai trazer felicidade para todo mundo. Valeu, parabéns, obrigado. Muito bem. Entrevista com o Flávio Fiorin logo em seguida. É isso aí, vamos mostrar ao telespectador. Flávio Fiorin, um dos nomes da história do rádio, eu digo do Brasil, porque no auge da Rádio Guaíba, era e continua sendo um dos melhores plantões esportivos do Brasil. Junto com o Antônio Augusto, junto com o nosso amigo de Pelotas, que daqui a pouco eu lembro o nome, né, que estava na Rádio Rogério Belk. O Rogério Belk, que infelizmente está passando um probleminha de saúde, mas se Deus quiser, já vai dar a volta por cima e estamos torcendo por ele. Então, com essa história viva do rádio brasileiro, do plantão esportivo brasileiro, Flávio Fiorin falando exclusivamente para a TV Passo Fundo, né? E de Passo Fundo para o mundo, Fiorin. Fiorin, Série A2. Eu estou aqui atrás da minha cadeira, 2 mantos sagrados, Gaúcho e Passo Fundo. Mas, junto com eles, tem outras tantas equipes, e com esse novo regulamento, essa nova fórmula, enfim, pela experiência que tu tem. Esse é o verdadeiro gauchão, Fiorin? Prazer falar contigo. Tudo bem, Dantas? Prazer imenso falar com o amigo mais uma vez, aos nossos telespectadores aí da TV Passo Fundo. Sempre achei, sempre tive essa certeza, e cada ano que passa tenho ainda mais, que a nossa Série A2, divisão de acesso, segundona, tantas
sem dúvida alguma, é a competição mais difícil, né, de se disputar e a mais atraente, com mais jogadores tendo oportunidade, tanto novos como já rodados, e várias equipes que já estiveram na primeira divisão, prova disso que é das 16 que vão disputar agora, 14 já estiveram na primeira divisão. Então, sem dúvida, é o campeonato mais atraente e mais disputado, como diria o outro lá, mais charmoso que o da Série A1. Então, esse ano tem tudo para ser uma das competições mais disputadas e acirradas nos últimos anos, pelos investimentos que foram feitos, pelos nomes que foram trazidos aí pelas equipes e também pelo poder econômico que algumas dispunham, outras nem tanto, mas a gente sabe, né, que o equilíbrio é muito grande e com certeza vamos ter uma grande competição. Equipes tradicionais aí que já foram campeãs, outras que já estão há muitos anos ausentes da Série A1, como é o caso aí desses dois mantos sagrados atrás de você, aí, o Passo Fundo e o Gaúcho. Com certeza vamos ter uma grande competição a partir do dia 17 de maio. Os amistosos que aconteceram nos últimos fins de semana, serve para dar uma amostra aí, o Gaúcho com o União Frederiquense, o Passo Fundo com o Chapecoense, o Aimoré com o Sindicato, enfim. Vai ter também um Passo Fundo com Ipiranga de Erechim. Pelos amistosos, dá para se ter uma ideia de como vai ser esse gauchão, Fiorinho? Muito cedo ainda, né? Tivemos uma pequena amostragem, já tivemos esses jogos aí no final de semana, tivemos outros já na semana que passou, mas o que chamou a atenção mesmo desses primeiros amistosos, jogos treino, como queiram, foi a vitória do Inter de Santa Maria, né? Jogando lá em Santa Cruz do Sul, nos Plátanos, o Inter de Santa Maria que, mais uma vez, aí abriu o cofre, contratou bastante e quer voltar, né? De qualquer maneira, retornar à elite do futebol gaúcho, ficou pelo caminho ano passado, mas venceu lá nos Plátanos por 2-0. Esse time do Inter de Santa Maria coloco aí como um dos pretendentes, um dos favoritos pelo alto custo do plantel e pelos investimentos que foram feitos mais uma vez. Já coloco de imediato aí, claro, futebol, tudo pode acontecer, pode não dar certo, pode não emplacar, mas o Inter de Santa Maria já o coloco aí como um dos favoritos ao acesso neste campeonato da Série A2. Claro, como eu falei anteriormente, né? É uma amostragem muito pouca ainda, mas pelo plantel que tem, e já por esse resultado aí de imediato lá em Santa Cruz, Inter é favorito sim a subir. E como é que tu vê essa dupla de Passo Fundo? Caiu a dupla de Pelotas, Brasil e Pelotas. A chance de subir para Passo Fundo e Gaúcho ao mesmo tempo, ou tu acha que sobe um ou sobe o outro? É muito difícil nesse início, né, se destacar aí um palpite, duas equipes da mesma cidade poderão subir, ou duas equipes da mesma região poderão subir, que o campeonato é muito difícil, né? Há um equilíbrio de forças muito grande, muitas vezes aí você não sabe, né, por exemplo, uma incógnita, que o Gramadense e o Real de Tramandaí vão fazer, que são equipes emergentes aí, se vão jogar apenas para se manterem na divisão, ou se vão querer surpreender e conquistar algo mais. Pelo que a gente sabe lá de Gramado, o pessoal quer subir, mas tem tudo aí para fazer um bom papel, tanto o Passo Fundo como o Gaúcho, o Gilson e o treinador emergente aí do Passo Fundo, né, um dos treinadores, o treinador mais novo, né, do futebol gaúcho e também brasileiro, aí 28 anos, né, o treinador do Passo Fundo. Então, a competição vai ser bastante boa. E, claro, vamos ter mais uma vez o tradicional clássico Gapaz, né, que já se poderá tirar aí uma ideia de como vai ser o desempenho destas duas equipes. E o público, o torcedor, tem que ser fundamental nessa hora, né? E com certeza vamos ter aí bons públicos nas diversas comunidades e cidades espalhadas pelo interior, e o campeonato vai ser muito legal. Tivemos também a vitória do Aimoré, né, sobre o Sindicato, e a vitória do Bagé sobre o Fronteira, equipe amadora lá da Zona Sul, fez 8-0, mas a gente sabe, né, Sindicato e equipes amadoras não são parâmetros, né? E outra vitória importante
foi do Esportivo, né? Venceu o Veranópolis por 3-1, também já começa dando indícios aí de que quer realmente voltar também Esportivo de Bento Gonçalves. E a briga lá na nossa região do Vale dos Sinos para ver se o Aimoré ou o Novo Hamburgo, qual deles vai retornar, ou somente um, ou os dois, a exemplo aí de Passo Fundo. Então a concorrência, como eu disse aí, vai ser muito grande e o torcedor vai ter bons jogos e a certeza que, se for ao estádio, vai poder ajudar bastante seu time. Falo lá pelo Vale dos Sinos e, claro, falo aí pela tua cidade também, Passo Fundo, para ajudar lá no Vermelhão e na Arena do Gaúcho. Para encerrar, Fiorim, eu não podia deixar de perguntar para você, que é uma história viva, lenda viva do futebol. Deixa eu lembrar outra Fala. coisa, rapidinho. Você perguntou no início, eu acabei não mencionando sobre a fórmula. É uma fórmula justa, não é ideal ainda, porque o ideal se fosse todos contra todos, mas turno e retorno, mas pelo menos esta fórmula vai propiciar que todos se enfrentem contra todos, né? 15 jogos, todos vão jogar, pena que não pode ter o retorno. É mais justo que o ano passado, que o campeonato era em chaves e havia uma desproporção, né? Às vezes mais equipes de uma chave se classificavam em detrimento de outra. Então, acredito que essa fórmula aí está legal. Ok. Fiorim, antes de encerrar, eu não poderia deixar de perguntar para você sobre esse atual momento da dupla Grenal, porque se a dupla Grenal futebol gaúcho é forte, porque tem que ter um futebol do interior forte. Série A2, gauchão, porque é uma forma de manter vivo o futebol. Aliás, são as fontes do futebol brasileiro, os campeonatos estaduais. Como é que tu viu o atual momento, tanto do Grêmio como do Inter, para nós encerrar esse papo aí? O momento do Grêmio é muito delicado, né? Tanto é verdade que o Quinteiro saiu, assumiu o Mano, teve 2 jogos, empatou as 2 partidas, vai ter muito que ajustar o time. Ontem, lá em Salvador, por exemplo, dos jogos mais horríveis, né, do Campeonato Brasileiro, futebol pobre, tosco, muito fraco realmente, mas acredito que o Mano vai ter tempo aí com a sua comissão técnica para ajustar o time e as peças, e mais 2 ou 3 reforços nessas janelas aí serão fundamentais para o Grêmio, que está lá na parte de baixo da tabela e vai ter que correr contra o tempo. Não só no Campeonato Brasileiro, mas vai ter que melhorar muito também na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Então, o Mano sabe, tanto é verdade que aceitou o desafio, vai ter que ajustar muita coisa. E pelo lado do Internacional, houve aí uma certa instabilidade, né, no time, um susto muito grande contra o Nacional de Montevidéu, começou perdendo por 3-0, depois buscou resultado, mas já contra o Juventude voltou a solidificar o seu time, o Roger ajustou as peças que tinham que melhorar, e o resultado veio ao natural contra o Juventude. E agora o Inter caminha tranquilo aí, tanto no Brasileirão, como também na Libertadores da América, e em seguida na Copa do Brasil. É aquela cangorra, né? O momento do Internacional é um pouco melhor, e do Grêmio é aquele que tem que ajustar a casa para não perder, né, o controle definitivo. Que tem jogadores lá que não estão rendendo, que esperavam, e, com certeza, reforços precisam chegar. Daria uma nota aí na média para a dupla Grenal, com louvor, aí uns 6,5 até o momento. Ok, mas pesando para o lado do Inter. Eu não quero me estender muito em roubar seu tempo, quero agradecer a oportunidade que nos dá de conhecermos o seu talento. Você faz plantão, para encerrar, definitivo. Desde quando, Fiorim, que você é plantonista esportivo? Comecei realmente como plantão lá em 1994 na Rádio Gaúcha, mas na verdade comecei como produtor, né? Aí depois ingressei como plantão esportivo, tive a oportunidade também de fazer reportagens, né, e outras situações, mas realmente o trabalho do plantão começou lá nos idos de 94, saído da faculdade, em seguida já tive as primeiras oportunidades da Rádio Gaúcha, ali deslanchou. E hoje a gente, eventualmente, né, quando solicitados, a gente tem a oportunidade de dar aquela ajuda lá para a Rádio Mais Independência em São Leopoldo, nos jogos da dupla do Vale. Ok, muito obrigado, Fiorim. E microfone à disposição. E, mais uma vez, né, seja bem-vindo a Passo Fundo quando vieres aqui. Estamos te esperando de braços abertos. Muito bem, será um privilégio também para
para ter a oportunidade de acompanhar essa carne de ovelha, que é tanto falada aí do Carlos Dantas, né? De saborear essa carne de ovelha aí, se Deus quiser, uma outra oportunidade estaremos aí, vamos ter a oportunidade. Um abraço, obrigado, e sempre que chamado a gente está à disposição para participar do programa. Agora a gente vai a um breve intervalo e voltaremos já em seguidinho. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço, estamos de volta. O assunto é esporte aqui na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha igualmente em 47 municípios do interior do estado, através da TV Coprel. Nossos entrevistados de hoje, professor Marcos Cavalheiro e o Vinícius de Oliveira, integrantes da Academia Olímpica. E conosco, dividindo a bancada, o nosso querido narrador esportivo, Paulo Roberto Matessoni. Antes de continuarmos aqui, nós chamamos para o seu comentário o repórter de todas as ocasiões. É com você, Carlos Dantas. Alô, pessoal, aquele abraço. Estamos retornando aos poucos, né, depois de um afastamento involuntário, mas que a gente não pode esquecer que a vida segue. E prossegue. Um abraço a todos que estão aí no estúdio, o Jorge, o Mafessone e demais convidados. E o futebol de Passo Fundo parece que vem com tudo para a Série A2. As informações que a gente recebe, principalmente quando eu estou na capital, é que tanto o Gaúcho como o Passo Fundo vêm reforçados e com boas equipes. Tanto que o Passo Fundo, essa semana, está anunciando um grande patrocinador. E tem mais 4 cartuchos para queimar em contratações. Então, o Passo Fundo vem com tudo para buscar essa vaga para a Série A2. O Gaúcho também não fica para trás. Sonhar não custa nada. Já pensou as nossas duas equipes subirem para a primeira divisão no lugar das duas equipes de Pelotas? Né? Seria muito bom. Quem sabe? Fique pensando, analisando que você pode contribuir. De que jeito? Comparecendo nos estádios. Ok, pessoal?
Até a semana que vem, aquele abraço. Um abraço, Dantas. A gente segue por aqui na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Alguma pergunta para o nosso entrevistado de hoje, ou meu caro Mafessoni? Não, eu na verdade queria saber um pouco mais também sobre o karatê. Como é que está o karatê nessas modalidades esportivas? Bom, nós trabalhamos com o karatê, a modalidade nossa é o olímpico, tá? Nós somos ligados à Confederação Brasileira de Karatê. Hoje saiu um ofício para nós, né, que veio do Comitê Olímpico Brasileiro, que declara que o karatê da CBK é o que administra no país a parte do esporte olímpico. Então a gente está crescendo, desenvolvendo isso, como eu disse, tanto no kickbox e como no karatê, a gente está fazendo os projetos sociais, onde a gente vai cobrar muito da criança isso aí, para se tornar um dos atletas, tá? E aquela história, a gente vai fazer a seletiva e vai trabalhar. Hoje eu tenho atletas que nós vamos ir para Londrina, Paraná, agora no dia 23 a 27 do 7 desse ano, que vai ter o Campeonato Brasileiro. Tenho 12 atletas. Desses 12 atletas, a gente está já sabendo que três vão estar seletivo para a seletiva para a equipe brasileira. Se entrar na equipe brasileira, a gente já fica feliz porque já tem um passo para ser sistema olímpico. Um grande passo. Um grande passo. Então a gente está buscando isso, vai crescer. Tem muitos atletas sendo convidados também já a treinar em Santa Catarina. E até tem atletas agora vindo de Santa Catarina treinar com nós aqui. Nós temos a Laura, que ela é uma atleta campeã brasileira. Ela é campeã sul-americana aqui de karatê. E ela foi campeã o ano passado, já de novo campeã brasileira individual. E ela está treinando junto com nós a equipe da Associação Olímpica, né? E ela está ajudando ao fortalecimento dessas crianças. Então, é muito bom para nós ter uma atleta de ponta que está ajudando também a nós evoluir. Hoje o karatê nós temos em Água Santa, estamos em Ibirubá, tá? Temos o Mato Castelhano, que é o Júnior que está dando aula hoje, por isso que ele não está aqui hoje, tá? E agora em Passo Fundo nós temos o Olímpica Centro, e na Santa Marta e na Corralo, que é o Corralo que nós trabalhamos bastante o karatê. Então, em Lagoa Vermelha, o Adriano Serri. E o pavilhão da academia está na ativa? Sim, já está trabalhando. Como é que está a procura do pessoal aí dos individuais? Tá bem, graças a Deus, está muito bom. Está desenvolvendo muito, cresceu bastante. Vamos fazer um comercial, né? Tá assim, ali na Vera Cruz, ali perto da antiga Dimed, não sei se o senhor lembra que é a antiga Dimed, bem em frente ao Beto Car. E a gente convida os carentes, as pessoas que não têm condições de ir para a academia, assim, a gente convida para ir lá treinar gratuitamente, tá? Nós temos aulas de manhã e de tarde. Projeto social é de manhã e à tarde. À noite é outra coisa, como diz aquele, né? À noite a criança não pode estar fora de casa, né? Então por isso que a gente já faz o horário para projeto social. E aquele cidadão como Paulo Mafessoni, eu, o próprio Fernando e tal, que queiram praticar algum tipo desse esporte aí? Tem, nós temos um horário, terceira idade, que nossa, né? Eu também sou da terceira idade, eu não sou um novinho mais, então a gente fazemos um horário para nós, então deixa a gurizada ir embora, vamos treinar nós. A gente depois do treino, a gente senta, dá risada, conversa, né? Aí a gente tá com uma dor nas costinhas, isso, aquilo, mas isso é para melhorar, porque o cara tem que fazer uma atividade física para ter aquela boa desenvolvimento. Pintou um barbudo na tela ali. Foi o Juninho ali. Que é o Júnior, praticamente, né? Isso. Ele está comemorando aí, está vibrando, né? Sim, ele vibra aí. É o título dele brasileiro, né? Que ele tem que dar, ele vai ter que ir pro Mundial. Aí a equipe nossa aí que foi pro Pan Cup que teve agora esse ano, né? Que vocês foram, né? E aí nós voltamos com bastante medalha de ouro, tá? E a gente vê assim, por exemplo, a gente não são assim os caras. Mas quantos cinturões tem ali o Marcos Júnior, né? Eu já me perdi. Olha, até o ano retrasado eu tinha contado mais de 50. Agora a gente já vai, porque ele busca. E ele diz, eu vou me aposentar, mas não se aposenta, ele vai buscar de novo, né? Esse ano ele está lá, o Emirado Árabes, que ele está querendo ir para lá, para lutar lá, porque vai ter o campeonato, como é que eles dizem, Copa, coisa do kickbox, né? Da Waco, e ele quer ir, né? Isso, você que sabe, tu disse que vai se aposentar, mas todo mundo tá querendo ir, como que eu posso fazer o quê? O Júnior é um paradigma para você, Vinícius? Você se inspira nele para seguir a sua carreira? Com certeza, eu no meu início,
Eu estava pegando o final da carreira dele lutando, então para mim ele sempre foi uma grande inspiração, porque é um cara que sozinho conquistou muitos títulos, né? Ele não teve diversos apoios. Na verdade, o que faltou para ele foi um pouquinho de visibilidade, só um pouquinho. Ele podia estar sendo um dos maiores aí. Quantas horas por dia você treina? Atualmente, basicamente o dia inteiro. Mas nos momentos que eu tive que... Porque assim, não dá pra viver só do esporte quando você é amador. Então eu tinha que trabalhar. Mas atualmente eu tô conseguindo só treinar, que é o que eu quero. Muito bem. E qual é a próxima competição que você vai participar? Minha próxima competição é o Olho no Olho, campeonato que vai ter em Sapiranga, aqui próximo, na qual a gente vai ter diversos atletas estreando no profissional. Eu não serei um deles no momento, mas estou caminhando para isso. Boa sorte. Obrigado. Vamos continuar então com o nosso bate-papo aí, não é? Meninos e meninas que estão despontando, ou seja, na tenra idade, você já se situou assim, esse aqui vai dar bom, essa menina vai servir então para representar a academia? Sim, nós temos, por exemplo, a Isabel que está aparecendo ali agora na tela, ela está se despontando, é um feminino que vem hoje crescendo, que ela faz o Creative, né? Esse Creative é um movimento, por exemplo, no Karatê é kata. E ali para ela esses movimentos são muito difíceis, porque ela tem que fazer pulando, girando, bem diferente do kata, porque no kata a gente faz uma linha, um embusei, né? Ali não, ela faz uma linha imaginária e está lutando com 5 ou mais adversários. Ela tem que fazer movimentos de artes marciais criados, eu já disse, criados para aqueles desenvolvimentos naquele tempo. O relacionamento de vocês com a Karateka Spessart? Eles, eu só digo assim, de Karatê tradicional e nosso Karatê olímpico. Não tem nenhuma atividade com um nem com o outro. Muito bem, mas vocês trocam ideias e tal? Ou não, não, é diferença, bem diferente um do outro. Completamente bem diferente um do outro. Muito bem, porque a Manu também é um dos destaques esportivos nesta situação aí, nesse patamar, não é? Sim, ela é do Karatê tradicional, né? Muito bem. Mais alguma informação relacionada com a Academia Olímpica? Fique à vontade, meu caro professor. Não, só convido a todos para participarem e visitar o espaço, para conhecer o nosso trabalho, e estamos à disponibilidade para todo mundo lá, quem quiser treinar. Contato por telefone, por celular. Pode deixar o seu celular aí para que o pessoal... O número, logicamente. Isso. O meu é 54999988373. O do Júnior é 54999598373. Muito bem. Nós estamos agradecidos pela sua participação, como agradecemos também. E deixo que você envie a sua saudação aos seus fãs, aos seus amigos, enfim, fique à vontade, meu caro Vinícius. A princípio, a primeira coisa que eu quero agradecer é a minha mãe, porque eu sou filho de mãe solteira e sem ela não estaria aqui, não teria chegado tão longe, porque ela sempre acreditou em mim, no meu sonho. A segunda é o meu mestre, Marcos Cavalheiro, que também sempre acreditou em mim, sempre puxou minha orelha quando eu precisei. E a terceira é o meu outro mestre, que é o Marcos Cavalheiro Júnior, que é o filho dele, que me inspira e que faz eu caminhar para frente todos os dias. Você falou, a sua mãe veio consigo para Passo Fundo também? Sim, a minha mãe veio comigo para Passo Fundo também. Né? Gratidão. É a palavra que se resume aqui, né? Gratidão à mãe, para o seu espelho, aliás, homenagem já ao Dia das Mães, antecipado para a mãe do Vinícius, né? Para todas as mães que acompanham o nosso programa. E gratidão ao mestre, Jorge. Assim como tenho gratidão a você. Uma bela lembrança. É verdade. Não tenho que agradecer. A mim, não. Não, mas é a realidade. A gente tem que ser grato, tem né? Tem que ser grato, exatamente. Sim, exato. É que nós temos uma história muito grande, né? É uma história de anos e anos que já se passaram. Um bom começo, um bom aluno, né? E agora um grande professor. Né? Obrigado. Um excelente narrador. Ele teve um bom exemplo, né? É, exatamente. É isso que a gente tem que ter presente, né? Essa palavra é muito importante na vida de qualquer um. Gratidão. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez ao mestre Cavalheiro. Dê um abraço no Júnior lá, que ele não desista, não, que não vou largar amanhã, não me serve mais, a minha idade já está avançada, não é? Mas nós torcemos pelo seu sucesso, essa é a grande realidade. Obrigado. Mafessoni, e o nosso futebol? Jorge, diga.
eu vou fazer uma colocação. Vi muita gente falando que o Internacional... mas caiu o futebol do Internacional, venceu o jogo de bola parada. Sim, mas bola parada significa treinamento. Não, e outra coisa, competência. Não venceu de bola parada. A expressão bola parada é completamente errada. Ele venceu de bola rolando. Alçada. De falta cobrada, de escanteio cobrado. Mas porque a bola não parou. A bola teve depois, né? Mas teve então o quê? O treinamento, a eficiência, né? Porque o cara meteu 3 bolas com direção e encontrou alguém colocado para o cabeça. Então a gente tem que valorizar muito isso também. É um momento, evidentemente, que o Internacional vem dosando as suas energias, é claro, são 3 competições, né? Então, mas mesmo assim, mesmo na adversidade, o Internacional tem mostrado equilíbrio. Saiu perdendo, olha só, Jorge, 3-0 para o Nacional do Uruguai. Foi com calma, buscando 3-3 e por pouco não venceu. Saiu perdendo para o Juventude, conseguiu empatar e virar ainda na primeira etapa e no segundo tempo consolidou. Não foi uma grande apresentação como nós estávamos acostumados a ver? Não foi, mas foi o suficiente. Quer dizer, há um equilíbrio na equipe colorada. Eu acho uma lentidão na saída de bola do Internacional. Ele poderia agilizar um pouquinho mais, não sei se você concorda comigo. Talvez tivesse essa parte ser melhorada para que a equipe do Internacional volte a apresentar aquele futebol. Claro, né, Jorge, que com o passar do tempo, o adversário também começa a observar e, começando a observar, começa a tomar determinados cuidados, né? Eu não gostei muito da justificativa dada pelo técnico Roger. São muitas competições, uma em cima da outra, o desgaste vem acontecendo. Não precisa justificar, porque as demais equipes também participam de N competições. Verdade. Jorge, o Juventude, vou falar um pouquinho agora do Juventude. O Juventude perder para o Internacional é um resultado até certo ponto normal. Ninguém quer perder, mas vamos e convenhamos, né? Era diante do Internacional. O Juventude enfraqueceu muito, né? Exato, e olha, eu acho que ele sentiu um pouquinho aquela situação do atleta aquele que se envolveu com problemas aí, e isso parece ter dado uma mexida na estrutura do Juventude. Outro fato, Jorge, o Juventude não pode perder em casa para quem é adversário dele, ou não pode perder pontos, como perdeu diante da equipe do Novo Horizontino. Tem que fazer o dever de casa, vencer em casa. Isso que o Juventude tem que fazer. Grêmio melhorou com o Mano Menezes, está invicto o Mano até agora, né? 2 partidas. Não perdeu, mas também não ganhou. Agora, um gremista me disse o seguinte, olha, nós podemos nos preparar, nós não vamos mais ser goleados, nós vamos garantir empates em partidas difíceis, não é? Pode se preparar. Eu digo, mas você como gremista não quer vitória do seu time? Digo, não, eu quero apenas que o Grêmio se mantenha ali no bloco intermediário. Vai jogar para os 45, né? Os 45 pontos. Mas o Grêmio, Jorge, tem uma equipe muito ruim, com todo respeito. Coitado, o Mano vai ter muito trabalho. Agora vem o Felipão para ser coordenador técnico e tudo mais. Mas vocês só lidar com cabeça de bagre não vai ser possível. Então, até que o Mano deu uma mexida no time, colocando na escalação, ele está usando muito da psicologia, né? Foi lá, trouxe o Natan Pescador para o grupo, para mostrar para todo mundo, olha, eu estou contigo aqui, eu não abandono jogadores, sou parceiro, tal, tudo mais, né? Mas é pouco, né, Jorge? É pouco o que a gente viu aí. Por exemplo, esse moço Monsalve jogava e de repente desapareceu. Não joga, dão oportunidade para ele, não vai. O Cristaldo não parece ser um jogador argentino, não tem sangue, não vibra. O que sobra com o Kahneman, né? Toda vez que ele está em campo, mas ele mesmo admitiu que não vai ter condições de jogar todas as pernas. A entrega do Kahneman é coisa de exemplo para muitos atletas. Vila Sante também sucumbiu, né? Sucumbiu. Parece que agora começa a se encontrar aí com o Mano e tal. Então eu acho que a tendência, o Grêmio onde jogou pelo estilo Mano, né? Por uma bola. E estava dando certo. Só que depois foi perdendo, parece que foi se encolhendo. Eu não sei, a preparação física do Grêmio me parece que também deixa a desejar. Os nossos representantes na Série A2 Gaúcho e Passo Fundo estão agindo corretamente, né? Contratando, buscando reforços e tal, tentando definir os times e fazendo treinos contra equipes experimentadas. O que é muito importante. E eu destaco uma coisa, como é difícil fazer futebol no interior do estado.
calendário curto, dificuldades financeiras, né? Falta muita coisa para que a gente se tivesse um pouquinho mais de seriedade, não se gastasse tanto dinheiro que essa Confederação Brasileira gasta em bobagem, pagando salários astronômicos para presidente de federações e tal, para se manter jogando, nós teríamos com certeza muito mais revelações de jogadores e a melhoria do esporte como um todo. Nós estamos tentando trazer o presidente do Esporte Clube Gaúcho na próxima jornada aqui. De repente ele me confirma, ou a sua assessoria nos confirma, e consequentemente boas novas do Gaúcho e outras do Esporte Clube Passo Fundo. No seu feeling de jornalista, de radialista e de tanta experiência, de ter acompanhado 14 de julho, Gaúcho, enfim, um expert no futebol passionense, você acha que esse ano existe um clima, existe algo para que o torcedor possa sonhar, nós vamos estar na divisão principal? Estou esperançoso. Essa é a palavra. Esperança é muito bom, né? Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, Paulo Roberto Mafessoni, por sua participação no programa de hoje. Nós vamos encerrando o nosso programa esportivo, lembrando que a vacina chegou e você deve fazer a vacina contra a gripe, hein? Contra a influenza. Ela vem aí, tome cuidado. Então nós queremos que você continue conosco, porque nós amamos vocês. Um abraço. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.